Aleluia. Êxodo, capítulo de número 12. Glória a Deus. Está escrito: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo de número 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Assim, pois, versículo 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Poder sentar-se. Irmãos, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor e também relembrando sobre a Páscoa, esse mês de abril, que no hebraico é chamado de Abib, mês de abril, não é? Tudo no Antigo Testamento ele é uma sombra para o Novo Testamento. Então, quando nós falamos aqui da Páscoa, estamos falando de uma preparação de um advento que viria com Jesus Cristo sendo futuramente o Cordeiro Pascual. E a palavra Páscoa, ela vem do hebraico pesar. No ano de 1445 a.C., ocorre aqui esse evento, onde Deus convoca Moisés e convoca Arão para celebrar a Páscoa ao Senhor. Interessante que no nosso calendário o primeiro mês do ano é janeiro, mas biblicamente falando, o primeiro mês do ano do calendário do Senhor é abril e não janeiro. É porque o ano foi mudando, né? A história do calendário. E nós vivemos pelo calendário
chamado gregoriano, né? Mas foi mudança. Então algumas coisas foram alteradas no decorrer da história da igreja. Por isso que os judeus, eles são firmes nos ensinamentos da Torá e do Antigo Testamento, né? Das Escrituras Sagradas. Então todas as festas judaicas, elas têm um simbolismo apontando para algo do Novo Testamento. Inclusive a festa da Páscoa, né? A celebração da Páscoa com os pães asmos. Então, em todos os anos, na primavera, o mês de Abib, no dia 14 desse mês, é celebrado a Páscoa. Interessante que ela é próxima justamente da semana chamada Semana Santa, né? Mas por que dessa instituição da Páscoa? Nós vimos que Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque mostrarei para você, vou levar você até uma terra que manda leite e mel. Abraão não conseguiu chegar a essa terra, que no caso seria Canaã. A bênção foi passando para Isaac. Isaac também não conseguiu. Depois passou a bênção para Jacó. Como eu já ministrei aqui no outro dia, Deus é quem conduz a nossa história e a história de tudo, né? É Deus que conduz. Então chega um momento que Jacó tem os seus 12 filhos, que é chamadas 12 tribos de Israel, e eles vão parar no Egito devido a uma grande fome que houve. Nesse período Deus já havia enviado José na frente, passando várias tribulações, várias aflições, né? E na realidade José, ele é uma tipologia de Jesus Cristo, por tudo que ele passou, e também pela sua fidelidade para com Deus. Então Israel chega, aliás, Jacó chega com a sua família, no caso com 70 pessoas da sua casa, chega ao Egito, vai morar na terra de Gozém, que era a melhor terra escolhida pelo próprio faraó, liberada para a família de José, mas isso devido à bênção de Deus que estava sobre a vida de José. Por isso que seus pais e seus irmãos foram abençoados em receber esse benefício, né? Resultado, eles estão lá desenvolvendo, produzindo naquela terra maravilhosa, a melhor terra, porque Deus, ele sempre dá o melhor para aqueles que o servem, que o adoram, que o buscam, que o honram, que cumprem os seus princípios. Mas isso não significa que ele não passe por aflições, por adversidades, por turbulências. E agora eles estão morando lá em Gozém, e Deus foi abençoando a população, e a família de Jacó se tornou uma nação dentro de outra nação. Então agora eles são chamados de hebreus, e os hebreus foram crescendo de tal forma, só que o rei que havia reinado na época de José veio a falecer, e agora surge um novo rei, e esse novo rei que surge, ele vê Jacó e aquela população que cresceu como uma ameaça para o Egito. Então eles veem agora como um adversário.
Então o que é que eles fazem? Eles adotam, reúnem o seu conselho ali e adotam uma medida trágica. Qual a medida? Fazer do povo de Israel agora escravos, fazer dos hebreus escravos, e começaram a fazer construções pesadas, escravizando aquelas pessoas para que eles não desenvolvessem. Mas aquele que está debaixo da bênção de Deus, é como diz o bispo Macedo, de Macedo, que quanto mais batem na Igreja Universal, mais ela cresce, porque ele diz que é como omelete, né? Quanto mais bate, mais ela cresce. Então aqui, no momento no Egito, e é verdade, no momento que o povo está sendo massacrado, né? Quanto mais eles eram escravizados, mais o povo, a população crescia. E aí o rei adota uma outra medida. Vamos fazer o seguinte: todas as crianças que nascerem homens, vamos falar com as parteiras para que ela não deixe eles nascer, para eles morrerem, para não ter multiplicação. Mas o Senhor ia lá e usava as parteiras, e quando a ordem do faraó chegava, as mulheres hebreias já tinham tido seus filhos. Por quê? Porque é Deus que está conduzindo a história, é Deus que comanda os céus e a terra. Então não houve. Então, no decorrer de todo esse processo, de toda essa situação, passaram-se 430 anos, e o povo sendo massacrado. Só que agora o gemido do povo, o povo começa a gemer, começa a sofrer e começa a clamar ao Senhor por socorro. E é por isso que o salmista Davi, o rei Davi, cheio de Deus, ele disse no Salmo 121: levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então aquele faraó não podia e não queria libertar o povo de Israel, mas o povo estava gemendo, trabalhando como escravo. Doenças terríveis foram adquiridas nas suas peles, porque eles trabalhavam descalços, mexendo com barro, mexendo com construção. Então eles adquiriram enfermidades. Mas quando nós chegamos no Êxodo capítulo 15, versículo, já no capítulo 15, o Senhor vai dizer para Israel: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. E foi cantado aqui já nesta manhã. Então, irmãos, Deus foi operando grandemente, e no meio dessas crianças nasce um menino chamado Moisés. E o que significa Moisés? O nome Moisés significa tirado das águas, porque como as crianças estavam sendo mortas, era para serem mortas, então a mãe de Moisés pega ele, coloca dentro de um cesto e joga na água do rio Nilo, sem saber onde ele ia parar. E naquele momento que a filha do faraó está lá tomando o seu banho naquela água, de repente um cesto com uma criança dentro, aquilo era um projeto de Deus. Ali iria haver salvação, ali ia haver libertação através daquela criança. Só que às vezes, irmão, nós estamos dentro de aflições, dentro de situações complicadas, e a gente quer que a solução ela chegue instantânea, porque nós somos humanos e somos barro. Sempre que eu me coloco diante do Senhor: Senhor, eu sou barro, o Senhor é o oleiro, e o Senhor sabe o que fazer com o barro, e Deus sabe mesmo, né? Então o bom é a gente estar aos pés do Senhor Jesus, chorar aos pés de Jesus, porque Ele pode mandar um Salvador, Ele pode mandar a salvação, Ele pode mandar a cura, Ele pode mandar a libertação, Ele pode mandar a provisão financeira, Ele pode, Ele é Deus. E Ele não se esqueceu de nós. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Deus
Deus sabe o que nós temos passado, o que passamos e o que iremos passar. Deus sabe, Ele está te contemplando neste momento, Ele está me contemplando, Ele sabe o que eu estou precisando, e Ele é poderoso pela sua palavra. Em Efésios 3:20 diz para nós que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém. É esse Deus que eu creio. Amém, Senhor. Então eu prefiro morrer na batalha, mas estando com o Senhor Jesus. Eu prefiro morrer, mas servindo ao Senhor, na sua presença, estando na sua presença, honrando a Ele, sendo fiel a Ele, sendo leal a Ele, sendo completamente do Senhor. Amém. Do que ter um mundo de aparência que oferece vantagens, mas ele é de Satanás. O sistema do mundo, ele é maligno. O faraó, ele representa Satanás, opressor, adversário, inimigo. Então Moisés é levado para o palácio pela filha do faraó, e a filha do faraó chama uma hebreia para amamentar aquela criança, e ela começa a dar um salário para ela, faz um pagamento. Olha aí, a mulher foi abençoada. O Moisés cresce, é instruído em toda a sabedoria do Egito, em toda a ciência do Egito, e ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Mas só que nas veias dele corria o sangue de um hebreu. Aleluia. Aquele que é fiel a Deus, aquele que honra a Deus, que tem aliança com Deus, ele não pode se contaminar com o faraó, com este mundo, com esse sistema. Moisés agora já está adulto, e um belo dia ele sai ao campo e ele vê os seus irmãos sofrendo na escravidão, e de repente um egípcio ataca no hebreu, e ele vai defender o seu sangue, e nessa defesa que ele executa, ele mata o egípcio. Então ele não se preocupou com o trono do Egito, ele se preocupou em fazer a vontade do Senhor, em honrar o Senhor. Mas o senhor está dizendo que matar o egípcio era a vontade do Senhor? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o momento levou a isso, mas o que estava no sangue dele era o sangue real. Era o sangue real. E agora Moisés tem que fugir. E quando Moisés foge, vai para o deserto, porque Deus tem as fases na nossa vida. Tem uma outra palavrazinha, nós vivemos de fases, etapas. Deus tem etapas na nossa vida. Então essa etapa de Moisés conhecer tudo do Egito, ser preparado para ser o faraó, o Senhor não queria que ele fosse o faraó. O Senhor levantou ele para ser um libertador e não um escravizador. É diferente. Agora ele está no deserto, e o deserto agora é uma nova etapa para ser trabalhado na vida de Moisés, porque ele aprendeu a ciência do Egito, a lidar com o palácio. Agora o Senhor põe ele no deserto para aprender a lidar com ovelhas, e ele agora vai lidar com ovelhas. E para lidar com ovelhas precisa de paciência. Aleluia, muita paciência. Né, irmã Rosana? Ovelha vem para o culto quando quer. Ovelha diz que teve dor de dente para não vir para o culto. Ovelha acorda dizendo que perdeu a noite, precisa dormir até meio-dia. Ovelha vai no sábado, no dia anterior, para aniversário, se farta. Aí quando chega no domingo, ele
está meio fatigado para vir para cultuar o Senhor. Ovelha, ela tem uma facilidade assim de olhar tantas coisas e criticar tantas coisas, né? A ovelha tem facilidade de criticar. E agora o pastor Moisés precisa ter paciência com essas ovelhas, porque a ovelha também foge. E o pastor tem que ir atrás da ovelha. Eu não experimentei ainda, mas parece que a ovelha também só nega o leite, né? Tem umas vacas, a vaca eu sei disso, que a vaca, quando ela tem alguma reação, ela segura o leite. A ovelha não sei. Aliás, minha mãe disse que criou cabra e ela tinha uns macetes, a cabra, que ela também segurava o leite quando ela tinha certa reação, né? Ficava zangada. Então ela não liberava o leite. Então a ovelha também pode não liberar o leite na hora que ela está zangada. E qual é o leite da ovelha? É o dízimo, é a oferta. Ela diz: olha, eu não estou gostando mais da casa desse pastor, não vou mais devolver o dízimo, não. Olha, eu não vou levar mais a oferta, eu quero ver esse meu dízimo, só essa igreja vai para frente. A ovelha faz isso. Só que quem é o dono da obra? Deus. Deus abençoe, Senhor. Então Deus está comandando a história, e Moisés está lá no deserto para aprender a cuidar das ovelhas. Mas na sua mão tem um cajado, que era para quando as ovelhas fugirem, aquele negócio lá, aquele gancho, ele, olha, quando a ovelha caísse, mesmo a ovelha que deixou ele na mão, que abandonou ele, ele vai lá e traz ela de volta. Aquela ovelha que machucou. Porque a pessoa pensa que pastor não é machucado, né? Não é atingido. A ovelha atinge pastor. E aquela que foge, é necessário o pastor também usar a segunda parte do cajado, que é o ferrão, né? Para conduzir ela, conduzi-la, para ela andar no caminho. Porque qual é o alvo do pastor? O pastor tem que andar pelos princípios da palavra de Deus, tem que ser imitador de Jesus Cristo. Então ele quer que a ovelha tenha eternidade com o Senhor da igreja, com o sumo pastor. Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. Ele não quer que ninguém se perca. E Moisés agora está empolgado com as ovelhas. As ovelhas, o rebanho está crescendo, e o seu sogro Jetro está satisfeito com o trabalho do pastor Moisés. Está satisfeito. Mas só que chega um momento que o pastor Moisés olha para um arbusto lá no deserto, e aquele arbusto começa a pegar fogo. E aquilo chama a sua atenção e ele fica maravilhado. Como é que pode um arbusto, uma árvore pegando fogo e não se queima e ela não é consumida? Eu iria até lá, ver que mistério é esse. Porque Moisés, ele era corajoso. O pastor tem que ser corajoso. Por isso que o pastor sai de madrugada para atender, meia-noite, como eu tenho feito em todos esses anos. Não tem dia nem hora. O mercenário não, o mercenário fica no gabinete, marca na agenda, se der ele atende, se não, ou fica na casa dele, ninguém pode chegar até a casa dele. Esse é o mercenário. Mas ele está falando em nome de Deus, ele está dizendo que é de Deus, mas ele quer só a lã da ovelha. Quem recebe a lã da ovelha tem que dar vida pela ovelha. Esse é o princípio de Jesus. E Moisés, o pastor Moisés, se aproxima daquele arbusto, que é chamado na Bíblia de sarça.
e aquela sarça queimava e não se consumia. Mas quando ele se aproxima daquele ambiente, aquele ambiente já estava consagrado ao Senhor, já estava santificado ao Senhor, e aí ele ouve uma voz bradar do céu: ei, Moisés, para aí, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, santo é. Ué, o chão é santo, tudo aquilo que o Senhor reserva para ele é santo, é consagrado a ele. A sua vida, ela deve ser santa, ela deve ser consagrada ao Senhor, separada para o Senhor. A nossa vida é uma vida que tem que glorificar o nome de Jesus. A glória de Jesus Cristo tem que estar em nós, em nosso falar, em nosso vestir, em nosso caminhar, em nosso ouvir, em nosso ver, em nosso agir. E Moisés agora tem um encontro com o Senhor, porque ele não tinha tido um encontro com Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, tudo se transforma. Quando um homem tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, tudo na vida dele se transforma. Aleluia. Ele não passa mais a viver. É por isso que eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo para a glória dele, não para a satisfação do meu corpo, da minha carne, mas para satisfazer ao Senhor. Isso é muito forte, irmãos. É um texto da Bíblia que me chama muita atenção. Eu tenho é agora, já. O Senhor disse lá em Gênesis: haja luz, houve luz, haja terra, porção seca, houve porção seca. Porque quando Deus age, é assim, é rápido. E por que parece demorado para a gente? Porque nós estamos num processo de Deus. Nós não queremos passar por processo. Nós queremos já que Deus faça e entregue tudo prontinho para nós. Sim ou não? Só que tem um processo. E quando nós olhamos lá para a prensa, lá no jardim de Getsemane, veja o processo de esmagar a uva. Era uma prensa, uma pedra enorme em cima, e girava para sair o que? Só o líquido. E o bagaço joga fora. E quem é o bagaço? É tudo aquilo que é do mundo, que é do pecado, que é desse sistema, tem que ser arrancado de nós. Agora Moisés tem um encontro com Deus através daquela sarça, e o Senhor agora começa a falar com Moisés. Eu penso que você está me chamando. Naquele momento, irmãos, foi um impacto para Moisés. E o Senhor faz o teste com Moisés. Eu tenho uma missão para você, Moisés. Você fugiu do Egito, mas você vai ter que voltar lá para cumprir a missão. Vocês sabem, pessoas que fogem de um lado para outro, mas o Senhor está comandando. Não vai adiantar fugir. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmão, não adianta fugir. Ele vai cumprir o seu propósito, querendo ou não. Por isso que quando Jesus ensinou para nós o Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que está santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aquele que tem a sua vida entregue ao Senhor, tem que ser feita a vontade do Senhor. E o Deus agora faz um teste com Moisés. O que é que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Joga o cajado no chão, porque eu vou enviar você lá para se apresentar ao faraó.
para libertar o meu povo. Ah, Senhor, eu não sei falar. Você não sabe falar? Eu vou usar a boca de Arão, seu irmão. Vou levantar ele como sacerdote. Eu falo com você, você fala com ele, ele traduz. Olha o intérprete. Arão era o intérprete de Moisés. Então, quando ele joga o cajado no chão, se transforma numa serpente. Moisés se assustou com aquela serpente. Uma vara transformada numa serpente. Quem não se assustaria? Aí o Senhor dá outro comando para Moisés: pega agora no rabo da cobra, ou da cauda, pega aí. Ele pega, se transforma de novo no cajado. Mas isso não foi suficiente para Moisés atender o chamado do Senhor. Moisés era valente, corajoso, e Deus gosta dos corajosos e dos valentes. Aí o Senhor faz o segundo teste. Qual é o segundo teste? Põe a sua mão agora dentro do seu peito. Ele coloca a mão dentro. Quando ele tira a mão está leprosa. E agora vai morrer. O leproso, a lepra come o corpo da pessoa todo. É coisa terrível, não é? Vai comendo aos poucos. Mas quem está no comando é o Senhor. Moisés, pega a mão e põe de volta. Quando ele põe a mão de volta, a mão está perfeita, curada. Aleluia. É o poder de Deus que está em ação, irmãos. E a terceira desculpa de Moisés: não sei falar. Vou levantar Arão. Não tem desculpa. Eu falo com você, você fala com Arão, e Arão interpreta para o faraó. E quando eu chegar diante do faraó, como é que vai ser? O que é que eu vou dizer para o faraó? Porque lá tem mais de 5.000 deuses que eles servem. O que é que eu vou dizer para ele? Você vai dizer tão somente isso: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Quem é que está enviando? É o Todo-Poderoso, eu sou. Por isso que Jesus disse: eu sou. Por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque Ele é Deus. Então o único que pode dizer eu sou é Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. E agora Moisés está diante do faraó. E quando ele joga o cajado, a serpente movimenta. Mas Faraó tinha os feiticeiros. E os feiticeiros não se intimidaram. O Faraó não se intimidou com o milagre daquela serpente transformada. Os feiticeiros de Faraó automaticamente lançam o seu cajado também e faz outra serpente. E vai ao encontro da serpente que Moisés tinha liberado. Mas só que o poder de Deus estava naquela serpente que Moisés havia realizado o milagre. E aquela serpente traga a serpente dos feiticeiros e acaba com ela, despedaça. Porque quem prevaleceu é o poder de Deus. Por isso que todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo, nos céus e na terra. Então Satanás, ele pode manifestar, pode usar os seus feiticeiros, as suas entidades, mas o que vai prevalecer é o poder de Deus, e aquele que está de pé com o Senhor, em aliança com o Senhor. Então obra de bruxaria, de macumbaria, seja o que for, não vai atingir. Mas vem as setas. Nós sentimos e vemos elas chegando e vindo, só que nós estamos debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Vencemos todas, irmãos. Aí Moisés diz: eu preciso que o povo seja liberado, porque esse povo tem que ir.
servir ao Deus de Israel, dos hebreus, e tem que sacrificar ele. E o faraó não liberou o povo. E aí vieram pragas, 10 pragas. E quando a situação apertava para o faraó chamava Moisés e disse: pode levar o povo. Mas quando ele dizia pode levar o povo, depois que o povo estava se preparando para ir, ele se arrependia e dizia: não vai sair ninguém. Mas sabe por quê? Porque era o Senhor Deus que endurecia o coração do faraó. Irmãos, tem situações que a gente pensa que é o diabo. Não, não é o diabo. É Deus que está trabalhando na nossa causa, irmãos. É Deus que está no comando de todas as coisas. Deus endurecia o coração do faraó. E por último, aí chega a 10ª praga. Quando chega a 10ª praga, qual é a 10ª praga? É aqui agora que entra a questão da Páscoa. O Senhor convoca Moisés e diz: olha, fala para o povo, convoca Arão, diz: hoje vai acontecer algo diferente. Que algo é esse? Reúna as famílias nas casas, e todas as famílias reunidas, elas devem pegar um cordeiro de 1 ano, e esse cordeiro tem que ser sem mácula. O que é sem mácula? Sem mancha. Um cordeiro perfeito. Vocês trocam a roupa de vocês, vestem a roupa, calçam seus pés, cinjam seus lombos, porque hoje o anjo da morte vai passar meia-noite. E quando esse anjo passar, o destruidor, esse anjo irá matar todos os primogênitos do Egito. Hoje, inclusive o filho do rei, que será o próximo rei, será morto. Todos os filhos dos primogênitos, inclusive dos animais. Os primogênitos também dos animais. Então vocês se reúnem. A família que for pequena se junta com a outra que seja um pouco maior. Prepara o cordeiro com ervas amargas e pão asmo. Por que o pão asmo? É o pão sem fermento. Porque o fermento representa o pecado. Aquele cordeiro, ele estava representando Jesus Cristo, que viria futuramente para ser o nosso cordeiro pascual, para morrer no nosso lugar e nos resgatar. Então o que é que Deus está fazendo com Israel? Está comprando Israel com o seu sangue, a redenção. Ele foi comprado com o seu amor. Israel lá no Egito, os hebreus, eles não mereciam o amor de Deus. Eles foram resgatados, não foi porque eles eram bons, foi por causa do amor de Deus para com eles, para cumprir a sua palavra em Deuteronômio. Então redenção, que é redenção? É compra. Eles foram comprados. Amém, sim. E eles estão reunidos, e as ervas amargas, elas estavam simbolizando o sofrimento deles dos 430 anos no Egito. Então, quando eles saíssem do Egito, eles deveriam continuar celebrando a Páscoa. E quando eles se reunissem para comer a Páscoa, o cordeiro assado não poderia ser cozido, porque teria que ser assado. O que acontece? Eles deveriam contar a história para os seus filhos. Por que daquela Páscoa? E os judeus fazem isso até hoje. Então, irmãos, quando dá meia-noite, o gemido foi muito grande. Então, Páscoa também significa a palavra pular, passar por cima, pular aonde há a marca. Então, o sangue daquele cordeiro
a parte dele era colocada nos umbrais das portas, para quando o anjo olhasse para aquela marca, ele pulasse aquela casa e atingisse a casa vizinha do egípcio. Mas Deus poderia usar de outra forma. Lógico que Deus poderia usar, porque Deus é soberano, irmãos. Mas ele usou isso, sabe para quê? Para levar o povo à obediência aos seus mandamentos, à sua palavra, ao seu comando. Não que Deus não pudesse usar de outra maneira, de outra forma, para realizar essa retirada lá. Irmãos, Deus, ele sempre tem o cuidado de nos proteger, de proteger a nossa casa, a nossa família. E quando nós lemos o Salmo 91, está escrito isso: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua família, porque há uma proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós não estamos aqui aleatoriamente, o Senhor está cuidando de nós, de cada detalhe das nossas vidas. Amém, irmãos? Deus está cuidando. Então Deus queria dar uma lição para aquele povo, para que eles aprendessem a importância da obediência e da redenção pelo sangue. Então a nossa redenção, ela veio pelo sangue de Jesus Cristo. A redenção dos hebreus lá no Egito vieram através do sangue do Cordeiro. Foram comprados. Meia-noite o anjo chega, mata todos os primogênitos do Egito. O faraó não resiste e libera o povo de Israel, e o povo sai. Interessante, irmãos, que esses 430 anos que eles passaram lá sendo escravos, mas quando eles saíram, olha a justiça de Deus, eles não saíram de mãos vazias. Glória a Deus. O Senhor deu graça aos hebreus diante dos egípcios, e eles davam ouro, davam prata, davam roupas boas, davam tudo para eles. É tanto que quando eles pecam lá na frente, quando já estão lá no deserto, eles fazem um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles conseguiram o ouro que levaram do Egito como forma de pagamento pelo tempo que eles ficaram lá sendo escravos. Deus não deixa ninguém sair de mão vazia. Aleluia. Amém, irmãos? Não deixa. E o Espírito Santo me levou a fazer toda essa panorâmica, irmãos, que é tanta coisa boa da parte do Senhor. Quando a gente começa a falar do Evangelho, eu estava lendo a palavra, quase que não descia para cá. Você se envolve, o Espírito Santo vai lhe alimentando, trazendo coisas maravilhosas. Então a Páscoa passou a ser um estatuto perpétuo para Israel. Mas os cristãos têm que comer carneiro assado hoje? A pastora disse que se tivesse bem que ela comeria, mas não no termo de Páscoa, irmãos, porque Jesus, ele já se tornou o nosso Cordeiro Pascual. Então o que é que nós temos hoje como cristãos? Nós temos a ceia do Senhor. Então a ceia substituiu a Páscoa para o cristão. Os judeus continuam comendo seu carneiro lá assado, mas tem algumas mudanças da época lá do Egito para a atualidade. Houve algumas mudanças. Não vai dar tempo de mencionar sobre isso, porque o nosso tempo avançou. Mas nesta manhã você entenda que Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Então, irmãos, a nossa salvação, os hebreus, eles receberam a salvação, a libertação por causa da graça de Deus. E nós hoje, como cristãos, nós recebemos a salvação não é porque nós éramos bons, nós recebemos a salvação por causa do amor de Deus através de Jesus Cristo.
a sua graça nos alcançou. O apóstolo Paulo vai dizer que aonde superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então hoje nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, por causa dessa graça de Deus que superabundou em nosso favor. Amém? Então a nossa Páscoa hoje chama-se Jesus Cristo, Cordeiro Pascual. Por isso que quando o profeta João Batista ele apresentou Jesus para os seus discípulos, ele disse para os discípulos de João Batista: eis aí, quando Jesus estava aqui, né, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então faça a sua aliança com Deus no sangue de Jesus Cristo, e você será sempre vitorioso. E você que já tem uma aliança com Deus feita no sangue de Jesus Cristo, preserve para não quebrar esta aliança. Amém, Senhor. Amém? Amém. E vivemos eternamente com o Senhor. Deus te abençoe. Vida e paz. Shalom Adonai. Glória a Deus.